A primavera do ano de 1975 prometia renovação, mas para uma família em Montreal traria uma dor que ecoaria por quase 5 décadas. Uma jovem cheia de vida, com um futuro brilhante à sua frente, desapareceu sem deixar rastros. O que parecia um sábado comum se transformou em um pesadelo. O silêncio da noite guardava um segredo terrível, uma história de violência brutal que chocaria a comunidade e deixaria uma ferida aberta no coração de uma mãe. O que aconteceu com Sharon Pryor? Uma teia de mistério se formou, envolvendo uma comunidade inteira em um pesadelo de incertezas. Uma busca desesperada se iniciou, mas a cada dia que passava, a esperança se esvaía, como a garoa daquela noite fatídica. Prepare-se para mergulhar em um caso que chocou o Canadá e permaneceu sem solução por quase 5 décadas. Uma história de perda, perseverança e uma busca incansável pela verdade. Sharon Kim Pryor nasceu em 9 de fevereiro de 1959, filha de Yvonne e George Pryor. Yvonne, de origem inglesa, havia se mudado para o Canadá com seus pais quando ainda era criança, e foi lá que conheceu George, que servia nas Forças Armadas canadenses. O casal se apaixonou rapidamente, casou-se e logo Sharon, a primogênita, veio ao mundo. Desde pequena, a garota demonstrava uma incrível bondade e afeição. Apaixonada por animais, frequentemente levava para casa gatinhos e filhotes de rua que cuidava com todo o carinho. Esse amor pelos animais alimentava seu sonho de se tornar veterinária. Na escola, Sharon era uma aluna dedicada, embora tímida, e encontrou nos esportes, especialmente no hóquei em quadra, uma de suas maiores paixões. Participava ativamente do Boys and Girls Club e também se interessava por artes e artesanato. Mesmo após o divórcio de seus pais em 1965, Sharon manteve seu espírito alegre, ajudando sua mãe a cuidar das irmãs gêmeas mais novas, Doreen e Maureen, e do irmão George. A família se estabeleceu em Point St. Charles, onde a garota rapidamente se tornou conhecida como uma jovem responsável e gentil. Na adolescência, como muitos de sua idade, ela se encantou pela música, sendo especialmente fã de Elton John. Um tempo depois, começou a namorar um garoto chamado John, por quem nutria sentimentos desde a 4ª série. A vida de Sharon parecia seguir um caminho promissor, cercada de amor e sonhos. O sábado, 29 de março de 1975, iniciou-se como um típico dia de primavera. Sharon acordou cedo como de costume, arrumou sua cama e desceu para a cozinha, onde sua mãe já preparava o café da manhã. O clima era de expectativa, pois a Páscoa se aproximava e a família Pryor estava se organizando para a celebração. Depois do café, Sharon ajudou a mãe a limpar a mesa. Yvonne tinha muitos afazeres pela frente, incluindo a compra de mantimentos para o jantar de feriado e presentes para as crianças. Enquanto sua mãe saía para as compras, Sharon decidiu pintar ovos para os irmãos mais novos. Cuidadosamente, ela preparou tintas e decorações, fervendo 8 ovos antes de começar a pintá-los, empenhando-se em fazer de cada um algo especial. Quando Yvonne retornou das compras, Sharon ainda estava ocupada, tendo pintado apenas metade dos ovos, que deixara secar para continuar mais tarde. Por volta das 15h45, Sharon, que na época tinha 16 anos, avisou a mãe que iria ao Boys and Girls Club buscar sua jaqueta do Leo's Boys, um item especial que ela conquistou após vender um número determinado de bilhetes de loteria para apoiar o clube. Ao chegar no clube, no entanto, a adolescente descobriu que não havia jaquetas disponíveis em seu tamanho, o que a desapontou. Ainda assim, ela não demonstrou tristeza e pegou uma jaqueta para sua amiga, entregando-a em seguida na casa dela. De volta ao lar, Sharon retornou à pintura dos ovos. Às 16h30,
um padre local as visitou, levando bombons de chocolate em forma de tartaruga para as crianças. Nos 45 minutos seguintes, conversaram sobre a Páscoa enquanto Sharon concluía sua tarefa. À noite, a família se reuniu para o jantar. À mesa estavam Sharon, Yvonne, as irmãs e o irmão mais novos, a avó e Doug, o namorado de Yvonne. Embora as crianças não tenham apreciado muito o ensopado preparado pela mãe, comeram mesmo assim. Após o jantar, Sharon ajudou a lavar a louça e pediu permissão para ir ao Marinas Pizzeria, um popular ponto de encontro para os adolescentes a apenas 5 quarteirões de sua casa. Yvonne, confiando na responsabilidade da filha, acabou concordando. Por volta das 18 horas, uma amiga foi até a casa de Sharon para passar um tempo enquanto ela se arrumava para sair. As garotas conversaram e se divertiram enquanto Sharon escolhia o que vestir. Ela acabou pegando um suéter emprestado da mãe e vestiu sua jaqueta de camurça favorita. Às 19 horas, Sharon se despediu de sua mãe e saiu de casa com a amiga. Apesar da garoa que caía, ela estava apenas um pouco preocupada com sua jaqueta, mas Yvonne a tranquilizou, dizendo que era apenas uma chuva leve. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o último momento em que Yvonne veria sua filha viva. Quando o relógio marcou 23 horas e Sharon ainda não havia retornado para casa, Yvonne começou a sentir uma preocupação crescente. Era raro sua filha se atrasar, pois ela sempre respeitava o horário estabelecido, ou ao menos ligava para avisar que se atrasaria. Tentando afastar os pensamentos negativos, Yvonne se convenceu de que Sharon poderia estar tão envolvida nas conversas com os amigos que acabou perdendo a noção do tempo. No entanto, quando o relógio avançou para 1h30 da manhã, a preocupação de Yvonne se transformou em verdadeiro pânico. Ela ficou imóvel perto da janela da sala, encarando a escuridão lá fora, esperando ansiosamente ver a figura de sua filha surgir na noite. As irmãs gêmeas mais novas de Sharon, Doreen e Maureen, também estavam acordadas, observando atentamente pela janela do quarto do segundo andar. À medida que a madrugada avançava e Sharon ainda não havia voltado, Yvonne começou a ligar para os amigos da filha. Nenhum deles havia visto Sharon na noite anterior, e ela não apareceu no Marinas Pizzeria, como havia planejado. Alguns amigos sugeriram que talvez ela tivesse ido a um jogo de hóquei com John e seus colegas, mas ao entrarem em contato com esses colegas, descobriram que Sharon também não estava lá. Yvonne ficou desesperada depois que recebeu uma ligação de Mary, uma amiga de Sharon, dizendo que por volta das 19h30, nas proximidades da pizzaria, uma jovem de 23 anos chamada Cheryl Roy havia sido atacada por um homem desconhecido, armado com uma faca. Felizmente, o agressor foi afugentado por um transeunte. A descrição do criminoso, um homem branco com olhos azuis e bigode, usando uma jaqueta azul escuro e sapatos pretos, fez o sangue de Yvonne gelar. Sem hesitar, ela foi até a polícia. Rapidamente, o bairro inteiro estava em alerta. Centenas de voluntários, vizinhos, amigos e moradores preocupados saíram às ruas em busca de Sharon. Eles colaram cartazes com sua foto, questionaram pessoas nas ruas, revistaram parques e prédios abandonados. Yvonne apareceu na televisão, suplicando para que aqueles que pudessem estar com sua filha a devolvessem em segurança. Seu apelo emocional tocou o coração de muitos, aumentando o número de voluntários nas buscas. A polícia interrogou exaustivamente todos que poderiam ter visto Sharon naquela noite. Eles verificaram os álibis dos suspeitos, analisaram imagens das poucas câmeras de segurança que existiam na época e tentaram refazer o trajeto da jovem. Os dias passaram, mas nenhum sinal de Sharon foi encontrado. Alguns começaram a sugerir que ela poderia ter fugido, mas a família e os amigos íntimos contestaram essa ideia. Sharon não tinha motivos para fugir, amava sua família, mantinha boas relações com os amigos e com o namorado. Além disso, ela não havia levado dinheiro ou pertences pessoais consigo. A tensão no bairro de Point St. Charles aumentava a cada dia que passava. Os pais estavam tenebrosos de deixar seus filhos saírem de casa,
e os vizinhos começaram a se olhar com desconfiança. Um lugar que antes era considerado seguro havia se transformado em uma fonte de medo e incerteza. Para Yvonne Pryor, a manhã de 1º de abril de 1975 começou como as anteriores, com uma angústia que a consumia. Às 6 horas da manhã, ela notou um conhecido chamado Ronnie batendo na porta do vizinho com um jornal debaixo do braço. Sentindo que algo estava errado, Yvonne saiu de casa sem dizer uma palavra e arrancou o jornal das mãos de Ronnie. Ele gritou, pedindo para que ela não olhasse, mas já era tarde demais. Na primeira página, Yvonne viu a foto de um corpo encontrado na neve. Embora o rosto não estivesse visível, a mãe imediatamente reconheceu os sapatos de sua filha. O corpo de Sharon foi descoberto naquela manhã pelo apicultor Jacques Berubé, em Longueuil, uma cidade na margem oposta do rio St. Lawrence, a cerca de 25 minutos de carro de Point St. Charles. Jacques foi verificar seu apiário após um relato de que os portões estavam abertos e encontrou o corpo da jovem. A polícia foi chamada e isolou rapidamente o local. Sharon estava vestida apenas com uma jaqueta de camurça e um suéter azul, com meias e sapatos nos pés. Seu jeans estava caído a alguns metros de distância e sua roupa íntima estava pendurada em um galho próximo. No cabelo da jovem foi encontrada uma fita parcialmente mastigada, possivelmente usada como mordaça. Na mão de Sharon, ela segurava firmemente um galho, indicando sua luta desesperada pela vida. Os investigadores encontraram várias peças importantes de evidências. A 15 metros do corpo, descobriram marcas de pneu e um rastro de sangue que levava até onde Sharon estava deitada. A ausência de marcas de arrasto e de sujeira nos sapatos da vítima indicava que ela provavelmente foi carregada de um veículo próximo ao local onde foi encontrada. Perto do corpo, encontraram uma camisa masculina tamanho M, com mangas compridas, que acreditavam ter sido usada para amarrar as mãos da vítima. Perto do portão do apiário, encontraram uma marca clara de um sapato direito tamanho 42. Também encontraram um recibo de jaqueta do Leo's Boy com o nome de Sharon Pryor. A descoberta devastadora abalou profundamente a comunidade de Montreal. Os sonhos e aspirações de uma jovem foram brutalmente interrompidos e seus planos para o futuro cruelmente apagados. Os investigadores agora enfrentavam a árdua missão de identificar o responsável por esse crime atroz, e essa não se mostrou uma tarefa fácil. Logo após o corpo de Sharon Pryor ser encontrado, a polícia de Montreal iniciou uma investigação em larga escala. Os detetives se debruçaram sobre cada detalhe, tentando reconstituir os eventos que ocorreram naquela fatídica noite de 29 para 30 de março. A autópsia revelou que a morte havia ocorrido cerca de 20 horas antes do corpo ser descoberto, o que indicava que Sharon havia sido mantida em cativeiro. O exame do corpo revelou múltiplos ferimentos, incluindo sinais claros de violência sexual. A causa da morte foi determinada como estrangulamento. A análise das evidências encontradas na cena do crime se tornou o foco principal dos investigadores. A camisa, que possivelmente foi usada para amarrar as mãos da vítima, foi enviada para exames detalhados. Marcas de sapato e rastros de pneu foram cuidadosamente analisados e comparados com bancos de dados disponíveis. A polícia conduziu centenas de entrevistas, conversando com amigos, colegas de classe, vizinhos e qualquer pessoa que pudesse ter visto Sharon no dia de seu desaparecimento. Uma atenção especial foi dada a Cherry Roy, a vítima de um ataque ocorrido pouco antes do desaparecimento de Sharon. Seu testemunho poderia ser a chave para desvendar o mistério. Uma das primeiras pessoas a ser investigada foi Frank Dale, gerente do Marinas Pizzeria. Embora tenha sido interrogado, ele apresentou um álibi sólido para o momento em que Sharon desapareceu. Jacques Berubé, o apicultor que encontrou o corpo, e seu parceiro, Roger Auger, também foram verificados, mas as suspeitas sobre eles foram descartadas. Os investigadores também traçaram o perfil de um possível suspeito.
Acreditavam que poderia ser um jovem entre 20 e 30 anos, possivelmente um residente local com antecedentes criminais, sugerindo que esse não era seu primeiro crime. Apesar dos esforços intensivos, o progresso da investigação foi lento. A cada novo dia sem uma pista definitiva, a possibilidade de o caso permanecer sem solução aumentava. Em 4 de abril de 1975, o funeral de Sharon foi realizado. Mais de 200 pessoas compareceram à igreja de St. Matthew para prestar suas últimas homenagens à jovem cuja vida havia sido tragicamente interrompida. Yvonne Pryor, cercada pela família e amigos, tentava se manter forte, mas sua dor era indescritível. A polícia continuou a trabalhar no caso, prometendo não descansar até que o culpado fosse encontrado. No entanto, à medida que semanas se transformaram em meses sem avanços significativos, a esperança de uma solução rápida foi se esvaindo. Com o tempo, o caso de Sharon Pryor foi arquivado. Apesar dos esforços contínuos, nenhuma evidência crucial foi descoberta para identificar e capturar o assassino. Nos anos seguintes, os investigadores revisitaram o caso periodicamente, examinando novas pistas e reavaliando evidências antigas, fazendo uso de novas técnicas forenses. Mas para a família Pryor, o avanço esperado nunca chegou. Esses anos foram marcados por dor e incerteza. Yvonne nunca desistiu de buscar justiça para sua filha. Ela frequentemente procurava a polícia, lembrando-os do caso e buscando qualquer nova informação que pudesse ajudar na investigação. As irmãs de Sharon, Doree e Maureen, cresceram sob a sombra da tragédia, tentando levar vidas normais, mas sempre carregando a dor da ausência de sua irmã. Geordie, o irmão mais novo, que era muito pequeno na época do crime, cresceu conhecendo sua irmã apenas por meio de histórias e fotografias, sentindo profundamente a lacuna deixada por sua perda. Em 1981, 6 anos após a morte de Sharon, uma nova tragédia abalou a comunidade e trouxe à tona lembranças sombrias do caso não resolvido. Tammy LeMay, uma garota de apenas 12 anos, desapareceu a poucos quarteirões de onde Sharon foi vista pela última vez. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado e as circunstâncias de sua morte eram assustadoramente semelhantes às de Sharon. Isso desencadeou especulações sobre a existência de um assassino em série atuando na região, reacendendo o interesse no caso arquivado de Sharon Pryor. Durante esse período, vários outros assassinatos de jovens mulheres permaneceram sem solução em Montreal e arredores, fazendo com que os investigadores revisassem o caso de Sharon em busca de possíveis ligações. Na década de 1990, os avanços na tecnologia de análise de DNA trouxeram uma nova esperança para a resolução de crimes antigos. No entanto, ao tentar aplicar essas técnicas ao caso de Sharon, os investigadores se depararam com um grande obstáculo. Muitas das evidências físicas coletadas na cena do crime haviam sido perdidas ou destruídas ao longo dos anos. Mesmo diante dessa adversidade, Yvonne Pryor não desistiu. Ela se tornou uma voz ativa, defendendo melhores práticas na investigação e preservação de evidências em casos de assassinato. Sua determinação inspirou outras famílias de vítimas de crimes não resolvidos a se unirem em busca de justiça. Em 1995, ao completarem 20 anos da morte de Sharon, um jornal local publicou uma extensa matéria sobre o caso, reacendendo o interesse público e forçando a polícia a reexaminar todos os detalhes do caso mais uma vez. No final da década de 1990, com o novo milênio se aproximando, o caso de Sharon Pryor permanecia entre os mais notórios casos não resolvidos da história de Montreal, simbolizando a busca incessante por justiça e o impacto duradouro de um ato de violência. Com a chegada do novo milênio, novas esperanças surgiram. O desenvolvimento contínuo de tecnologias de análise de DNA abriu novas possibilidades para solucionar casos antigos. Em 2000, Yvonne Pryor procurou a polícia solicitando a revisão das evidências do caso de sua filha, com os novos métodos disponíveis.
Infelizmente, descobriu-se que a maior parte das evidências físicas coletadas em 1975 havia sido perdida ou destruída, o que representou um duro golpe para a família e gerou indignação pública. Contudo, nem tudo estava perdido. Algumas das roupas de Sharon e a camisa masculina encontrada na cena do crime foram preservadas. Em 2001, esses itens foram submetidos à análise de DNA e os especialistas conseguiram isolar um perfil genético que não pertencia a Sharon. Esse foi o primeiro grande avanço no caso em muitos anos. Em 2004, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre uma garagem onde Sharon teria sido mantida em cativeiro. Uma busca minuciosa foi realizada e amostras de DNA foram coletadas, mas infelizmente não coincidiram com o perfil encontrado nas roupas da vítima. Ao longo dessa década, os investigadores continuaram a trabalhar no caso, utilizando novos métodos forenses, revisando depoimentos antigos, buscando novas testemunhas e analisando crimes semelhantes ocorridos na região. Em 2007, uma unidade especial foi criada para investigar assassinatos não resolvidos na área de Montreal, e o caso de Sharon Pryor foi considerado uma das prioridades. Eles começaram a revisar sistematicamente todos os aspectos do caso, utilizando métodos modernos de análise de perfil e evidências. Em 2008, novos avanços nas tecnologias de análise de DNA trouxeram outra centelha de esperança. Os especialistas conseguiram obter um perfil genético mais completo do possível perpetrador a partir das evidências disponíveis. Esse perfil foi inserido no Banco de Dados Nacional de DNA, mas infelizmente nenhuma correspondência foi encontrada. Embora um avanço decisivo ainda não tivesse sido alcançado, esses anos trouxeram um renovado interesse no caso e novas possibilidades de resolução. Yvonne Pryor e sua família continuaram sua luta por justiça, aparecendo na mídia e colaborando com organizações que apoiam famílias de vítimas de crimes não resolvidos. Ao final da década, embora o assassino de Sharon ainda permanecesse desconhecido, havia uma esperança real de que, com o desenvolvimento contínuo de tecnologias e o trabalho incansável dos investigadores, essa longa busca por respostas finalmente chegasse ao fim. A segunda década do século XXI trouxe mudanças revolucionárias nos métodos de investigação de casos arquivados. O surgimento da genealogia genética, que combina a análise tradicional de DNA com o estudo de histórias familiares e bancos de dados genealógicos públicos, foi um fator crucial. Em 2012, um doador anônimo aumentou a recompensa por informações sobre o assassinato de Sharon Pryor para $10.000, o que levou à criação de uma nova linha direta para receber informações e renovou o interesse público no caso. Em 2015, os investigadores decidiram aplicar o método de genealogia genética ao caso de Sharon. O perfil de DNA obtido das evidências foi colocado no banco de dados genealógicos públicos. Embora nenhuma correspondência direta tenha sido encontrada, essa abordagem forneceu algumas pistas sobre possíveis conexões familiares do assassino. Em 2018, um novo detetive foi designado para reexaminar o caso e iniciou uma revisão meticulosa de todas as evidências e depoimentos acumulados ao longo dos anos. Ele focou especialmente nos genes de Sharon, que anteriormente não haviam sido completamente analisados devido às limitações tecnológicas. No ano seguinte, em 2019, um grande avanço ocorreu graças aos métodos mais sofisticados de análise de DNA. Os especialistas conseguiram elaborar um perfil genético muito mais completo dos genes de Sharon, que acabou por ser idêntico ao identificado na camisa masculina encontrada na cena do crime, mas agora com um nível de detalhe significativamente maior. Assim, puderam fazer a separação exata do perfil genético dela e de seu possível assassino. Em 2020, com esse perfil genético mais atualizado e utilizando técnicas avançadas de genealogia genética, os investigadores conseguiram restringir o círculo de suspeitos a várias famílias. Assim começou uma investigação detalhada das árvores genealógicas dessas famílias, em busca de suspeitos em potencial que pudessem corresponder ao perfil do assassino. O ano de 2021 chegou e grandes avanços foram realizados. A análise do DNA do cromossomo Y do criminoso apontou para uma família com o sobrenome Romine.
Com isso, os investigadores direcionaram seus esforços para identificar homens dessa família que poderiam ter estado em Montreal em 1975. Essa pesquisa exigiu um esforço considerável e demandou muito tempo. Os investigadores vasculharam antigas listas telefônicas, registros escolares e documentos de emprego na tentativa de encontrar uma ligação concreta entre a família Romine e Montreal em meados da década de 1970. Ao final de 2021, uma lista de suspeitos em potencial foi elaborada. Com isso, iniciou-se o processo de eliminação, verificando álibis e coletando informações adicionais sobre cada um deles. Embora o caso ainda permanecesse sem solução, a sensação de que a resolução estava próxima era mais forte do que nunca. Durante os últimos 46 anos, Yvonne Pryor, agora com mais de 80 anos, manteve viva a esperança de receber notícias que finalmente trouxessem a ela e a sua família o tão esperado alívio. Em 2022, os esforços incessantes dos investigadores focados na família Romine finalmente produziram resultados. Em junho daquele ano, os detetives descobriram que um dos irmãos Romine, Franklin Maywood Romine, possuía antecedentes criminais e estava em Montreal no ano de 1975. Franklin Romine nasceu em 1946 em West Virginia e desde cedo sua vida foi marcada por problemas com a lei. Ainda na adolescência, começou a se envolver em pequenos furtos e roubos. Entre 1964 e 1965, Romine fugiu da prisão em 2 ocasiões, mostrando o seu total desrespeito pela lei. Seus crimes inicialmente eram principalmente arrombamentos e furtos, mas em fevereiro de 1974 ele ultrapassou essa linha ao atacar uma mulher em Parkersburg, na West Virginia. Após ser libertado sob fiança, Romine fugiu para o Canadá, evitando enfrentar o julgamento. Em Montreal, continuou com suas atividades criminosas, e foi durante esse período, em maio de 1975, que ocorreu o assassinato de Sharon Pryor. 6 meses após o homicídio, em outubro de 1975, Franklin foi finalmente preso e extraditado de volta para West Virginia. Em 1978, ele foi condenado a uma pena de 5 a 10 anos de prisão pelo ataque de 1974. No entanto, em 1981, ele foi libertado após cumprir o prazo mínimo de sentença, considerando o tempo já passado na prisão antes do julgamento. Depois de ser solto, ele retornou brevemente ao Canadá. Em 1982, com apenas 36 anos, Franklin Romine faleceu em circunstâncias misteriosas e seu corpo foi levado de volta para a Virgínia Ocidental para ser enterrado. Em dezembro de 2022, 2 irmãos de Franklin, Noah e Michael Romine, concordaram em fornecer amostras de seu DNA para análise. Os resultados revelaram uma correspondência parcial com o DNA encontrado nas roupas de Sharon. A análise genética indicou uma alta probabilidade de Franklin ser o assassino procurado. Noah e Michael não se surpreenderam com a descoberta. Eles descreveram o irmão como uma pessoa violenta com quem nunca tiveram uma relação próxima. As relações familiares ficaram ainda mais complicadas depois que Franklin tentou atacar uma das esposas dos irmãos. Para confirmar definitivamente a identidade do assassino, os investigadores solicitaram às autoridades de West Virginia a exumação do corpo para a coleta de uma amostra de DNA. Essa descoberta representou um marco significativo em um caso que permaneceu sem solução por quase 5 décadas. Para a família Pryor, foi uma mistura de alívio e dor. Finalmente, eles puderam conhecer o nome do responsável pela morte de Sharon, mas ao mesmo tempo perceberam que ele havia escapado da justiça ao falecer muitos anos antes. No ano de 2023, finalmente chegou o desfecho tão aguardado ao caso de Sharon Pryor. Após uma ordem judicial ser emitida no dia 2 de maio, as autoridades exumaram o corpo de Franklin Romine, sepultado no cemitério de Pine Grove, em West Virginia. A operação de exumação se mostrou delicada, pois o túmulo dele estava muito próximo ao de sua mãe. Com grande cautela, os investigadores realizaram o procedimento, tomando cuidado para não perturbar as sepulturas vizinhas.
Amostras do tecido ósseo de Franklin foram enviadas para um laboratório no Canadá, onde especialistas realizaram uma análise detalhada de DNA. Através desse exame, foi possível extrair um perfil genético completo, que foi comparado ao DNA encontrado nas roupas de Sharon Pryor. Em maio de 2023, a polícia de Montreal anunciou oficialmente que o caso havia sido solucionado. O DNA de Franklin Romine coincidia de forma incontestável com o do assassino de Sharon Pryor, eliminando praticamente qualquer margem de erro. Essa descoberta também permitiu que as autoridades o associassem a pelo menos 4 outros casos de agressão sexual durante sua vida. Os investigadores ainda suspeitam que Franklin esteja envolvido em outros homicídios não resolvidos, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Para a família Pryor, a notícia trouxe uma mistura de emoções. Yvonne Pryor, de 85 anos, ao saber da resolução do caso, não conseguiu conter as lágrimas, mas confessou sentir um alívio por finalmente conhecer a verdade. As irmãs de Sharon, Doree e Maureen, expressaram sua profunda gratidão à polícia e aos especialistas em genealogia genética pelo trabalho incansável. Elas ressaltaram que, embora isso não trouxesse Sharon de volta, saber que o homem responsável pela tragédia não poderia mais ferir ninguém lhes proporcionava algum conforto. Durante uma coletiva de imprensa, a família Pryor declarou: "Ainda sofremos pela perda de nossa filha e irmã, que foi brutalmente assassinada aos 16 anos. Nossa vida desde então tem sido cheia de desafios, mas Sharon nos deu força nos últimos 48 anos e, especialmente hoje, sentimos que ela está aqui conosco." A resolução do caso de Sharon Pryor tornou-se um símbolo de esperança para inúmeras famílias cujos entes queridos foram vítimas de crimes que permanecem sem solução. Demonstrou que, mesmo após décadas de incerteza, a justiça pode sim prevalecer. A trajetória de Franklin Romine foi permeada por violência e criminalidade. Até mesmo sua própria família o descrevia como uma pessoa cruel, de quem todos preferiam manter distância. Um episódio em que tentou atacar uma das esposas de seus irmãos foi o que finalmente o afastou de sua família. A resolução de seu envolvimento no assassinato de Sharon Pryor evidenciou o quão perigoso ele realmente era. As autoridades ainda acreditam que ele possa ter sido responsável por outros crimes não solucionados, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. A comunidade de Point St. Charles, que ainda lembrava vividamente a tragédia de 1975, reagiu com profunda solidariedade para com a família Pryor. Muitos moradores locais colocaram flores perto da antiga casa da família, como uma demonstração de respeito à memória de Sharon. Em uma coletiva de imprensa, a polícia de Montreal compartilhou detalhes sobre o processo investigativo e destacou o papel crucial da genealogia genética na solução do caso. Os detetives destacaram a importância das novas tecnologias na resolução de casos arquivados. Especialistas em criminologia e genética comentaram que este caso exemplifica como métodos modernos podem restabelecer a justiça, mesmo décadas após o crime ter ocorrido. A solução do caso Sharon Pryor tornou-se um símbolo de esperança para inúmeras famílias cujos entes queridos foram vítimas de crimes não resolvidos. Serviu como um poderoso lembrete da importância de nunca desistir e de continuar buscando a verdade, não importa quanto tempo tenha se passado. Políticos locais aproveitaram a oportunidade para advogar por um aumento no financiamento para investigações de casos arquivados e pela implementação de novas tecnologias no trabalho das forças de segurança. Este caso serviu como base para mudanças na legislação e nas práticas policiais. Novas leis foram promulgadas exigindo a preservação mais rigorosa de evidências em casos de homicídio, para evitar a perda de pistas valiosas, como ocorreu no caso de Sharon. O sucesso do uso da genealogia genética resultou no aumento de recursos e na aplicação ampliada dessa tecnologia para resolver outros casos arquivados. Em todo o Canadá, muitos departamentos de polícia estabeleceram unidades especiais dedicadas a crimes antigos e não resolvidos. A memória de Sharon Pryor continua a ser honrada. Uma bolsa de estudos anual em seu nome, criada pelo Boys and Girls Club,
ajuda jovens a perseguirem seus sonhos de educação superior. A história da adolescente tornou-se tema de vários livros e documentários que, além de relembrar a tragédia, destacam a importância da busca incessante por justiça e o desenvolvimento da tecnologia forense. Para a família Pryor, a resolução do caso trouxe um desfecho há muito esperado, mas também reavivou a dor da perda, que nunca se apagou. Eles continuam a apoiar outras famílias de vítimas de crimes não resolvidos, oferecendo-lhes esperança e solidariedade. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.